Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas esse aqui é uma reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. E obrigado por você poder assistir. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas acredito que será de grande valia. Aproveito para pedir a sua curtida, o seu comentário e compartilhar. Esse é um vídeo muito simples, você vai ouvir talvez alguns cachorros latindo. Peço desculpas. Eu estou gravando no celular. Como eu disse, o objetivo é uma reflexão, uma coisa super simples, tá bom? Estou próximo aqui da rua, então talvez você ouça algum barulho diferente, mas acredito que nada disso irá atrapalhar o conteúdo que eu estou a fim de passar para vocês e compartilhar, tá bom? Bom, o que me motivou a fazer isso aqui sabe, são tantas discussões que a gente acaba vendo nas redes sociais, é tanta coisa que às vezes você precisa se posicionar de alguma maneira, mas não do lado A ou lado B, talvez de uma terceira alternativa que possa existir. E talvez seja isso. Eu vim trazer uma reflexão do livro de Jonas para vocês, pois a gente acaba vendo as redes sociais e a última grande notícia que está acontecendo é sobre o presidente ter contraído o vírus. Bom, eu não estou aqui para falar direita, esquerda, não estou aqui para ser político, mas sim entender uma conduta humana que não deve ser feita, independentemente qual seja a sua opinião política ou ideológica. Mas existe uma situação que precisa ser tratada de uma maneira diferente. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, o livro de Jonas, da Bíblia, eu vou trabalhar com outras traduções aqui. Eu vou trabalhar com outras traduções, outras perspectivas do mesmo texto, que é a Bíblia, a Mensagem, que é uma linguagem contemporânea. Não é bem uma Bíblia, é uma paráfrase, mas é vendido como Bíblia. Talvez, quem sabe, no outro vídeo eu fale a respeito sobre diferenças sobre traduções. Estou usando aqui também a Bíblia de Jerusalém, considerada uma das melhores traduções em português. E para fugir do João Ferreira de Almeida, não estou utilizando. As pessoas que gostam do João Ferreira de Almeida, não me critiquem, ouçam primeiro, quem sabe vocês possam ter uma perspectiva diferente. Eu estou usando aqui a NTLH, acho que agora foi, que é a nova tradução da linguagem de hoje, que traz uma outra perspectiva sobre a tradução da Bíblia. Então, caso esteja um pouco diferente, respira fundo, fique calmo e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Então, independentemente, como eu estava dizendo, da sua opinião política ou ideológica, o importante é que a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda, ela continua sendo a mesma. Mas eu vou aqui contar toda a história de Jonas e vai ser tão engraçado, de uma maneira tão engraçado, porque Jonas reflete o comportamento que eu e você temos praticamente quase todos os dias. Tá bom? Então vamos começar. A palavra de Deus diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos, não vou ler o livro inteiro, apesar de acreditar que seria de grande valia se eu lesse o capítulo inteiro, o livro inteiro, melhor dizendo, que são 4 capítulos, é uma coisa super tranquila, né? Mas enfim, diz assim, certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Eu vou ler uma versão aqui da Bíblia, a Mensagem, porque ele traz uma situação um pouco diferenciada, mas que vai trazer uma clareza de ideias para a gente aqui. Há muito tempo atrás, a mensagem do Eterno, o Eterno aqui é o Deus de Israel, veio a Jonas, filho de Amitai, ande e vá correndo para a grande cidade de Nínive e anuncie o meu julgamento contra ela, pois não posso mais ignorar a sua maldade. Ora, a gente precisa aqui tentar definir, então,
Quem é Nínive? Nínive era uma cidade que tudo que tinha de ruim existia naquela cidade. Então, para a gente trazer para os nossos dias de hoje, a cidade de Nínive é não só uma cidade, mas também são pessoas. Sabe aquelas pessoas que você mais odeia? Sabe? Todo mundo tem aquele tipo de pessoas, ou aquele tipo de comportamento de que você não, sabe, você se irrita, você se estressa de maneira grande e por coisas pequenas que aquela pessoa faz. Tudo bem, seja uma pessoa, um vizinho que gosta de ouvir música alta, que você odeia, aquele ódio, aquele sentimento que explode a cabeça. Seja aquele vizinho funkeiro, que seja sambista, seja, enfim, não importa o ritmo, sertanejo, mas aquele pessoa que lhe incomoda muito. Também vai ter aquela situação em que você não concorda por devido viver coisas que você viveu na sua vida. Você não suporta pessoas que têm determinadas atitudes, que não têm determinados pensamentos, pessoas que são totalmente contrárias ao que você acredita. Aí nós podemos colocar, aí nós estamos ainda falando de coisas subjetivas, pessoas na qual que você agora já esteja pensando, falando, pô, mas eu odeio aquilo, eu não gosto daquilo. Isso é Nínive, trazendo para os nossos dias de hoje. Mas não só isso, pessoas que são totalmente desprezíveis pela sociedade também representam Nínive, como ladrões, estupradores, talvez prostitutas, né? Vivemos numa cidade tão plural que as coisas estão sendo até relativizadas. Mas talvez você não goste. Muitas coisas que você despreza, talvez alguns movimentos. Tudo isso, pegue tudo isso e coloque no texto que diz Nínive. Então, olha só o que está acontecendo. O primeiro versículo que acontece já chega e fala assim, que certo dia Deus chegou para Jonas e disse, vá até essa cidade, trazendo agora para os nossos dias, vá até essas pessoas que você considera desprezíveis e fale a mensagem que eu vou lhe passar. Ler esse texto sem ter essa perspectiva lhe passa desapercebido a situação. Mas agora, tendo a consciência de que representa Nínive, você já vai olhar e aquela frase vai lhe soar diferente. Não dá, não é possível. Como eu vou levar a mensagem de Deus para aquela pessoa que é desprezível? Desprezível. Eu quero frisar nisso porque, independente, como eu disse, isso aqui não é para ser político, mas você ficar feliz porque uma outra pessoa pegou o vírus. Eu só não vou dizer o nome para não ter problemas com o YouTube ou qualquer outra plataforma que está censurando frases, né, do gênero. Obviamente, enfim, eu não... mas é para evitar. Então você sente, sabe, eu vi comentários e vídeos de pessoas comemorando. Que absurdo. Durante a pandemia, numa situação que nós estamos dizendo que devemos ter o máximo de cuidado e preservar vidas, é o que mais se diz hoje em dia. Você comemorar que uma pessoa pegou. Não, essa merece, parabéns. Pô, que papelão, mano. Que coisa desprezível de se falar e de se curtir nesse exato momento. Mas a palavra de Deus nos constrange exatamente a fazer aquilo que nós não queremos fazer. É levar a palavra de Deus a essas pessoas totalmente desprezíveis. Então, olha só o que Deus está pedindo para Jonas.
Ora, agora vamos trocar Jonas por eu e você. Deus nos pede a todo momento para que vamos de encontro com aquelas pessoas que nós acreditamos ser desprezíveis. E com essas pessoas levarmos a mensagem dele. Mas, como Jonas, como nós fazemos, olha só o que nós fazemos. Versículo 3, capítulo 1 de Jonas. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, embarcou e, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade. Quantas vezes nós queremos reter a bênção de Deus sobre as outras pessoas, porque a outra pessoa nós a consideramos desprezível. Eu estou usando essa palavra porque ela é pesada mesmo. Porque até às vezes, de maneira inconsciente, nós acreditamos que essas pessoas são desprezíveis, não merecem a graça de Deus, não merecem o perdão de Deus. E aí, por causa disso, nós a ignoramos de qualquer jeito e comemoramos quando acontece uma desgraça com ela. Tá vendo? Bem feito. Bem feito. Tá vendo? É complicado. Mas seguindo o texto, vai acontecer então que nós estamos, que Jonas, como nós mesmos, estamos tão cegos pelas nossas próprias convicções, pelos nossos próprios interesses, que até tentando fugir daquilo que Deus nos ensina, às vezes Deus tendo esse relacionamento entre nós como amigos, mas também entre filho e pai, no caso ele pai e nós sendo filhos, Deus nos dá ordens muitas vezes, tentando nos corrigir. E aí acontece justamente o que aconteceu com Jonas. Jonas foge, mas Deus, de uma maneira providencial, fala: não, você não vai fugir, você vai ter que passar por essa situação, porque eu quero te ensinar algo. O fato é que Jonas, ele é jogado ao mar, porque ali ele é jogado pelos marinheiros. Eu não queria pegar tanto no texto, nessa parte, mas o Jonas ele é jogado ao mar. E quando ele é jogado ao mar, a tempestade acaba e nesse exato momento vem um grande peixe e engole Jonas. Jonas, por sua vez, e aí vem uma situação que é bem interessante. Jonas ele faz uma oração falando para Deus livrar daquela situação, para Deus tirá-lo daquela situação. E existe uma situação que eu percebo pelo texto, é que Jonas ele não é convertido. Eu sei que essa palavra é muito, muito de crente, mas ele é convencido, ou seja, ele é persuadido a fazer aquilo que ele recebeu de ordem, lá no versículo 1. E aí nós já vamos chegar a esse entendimento. Mas antes, eu gostaria de falar uma situação aqui, quando eu disse que eu ficava muito triste em ver e saber que as pessoas ficavam felizes com a desgraça daquela pessoa que eles consideram como desprezíveis. Me veio muito aquela mensagem, aquele versículo, melhor dizendo, não deixa de ser uma mensagem, mas Filipenses 4:8, eu estou até abrindo aqui para pegar a forma que está escrita na tradução da NTLH.
Então, Filipenses 4:8, nós vamos ter a seguinte mensagem para nós. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ora, quando a gente pega um versículo desse, pega para uma situação que estamos vivendo de alguns crentes, ou até mesmo crentes, não importa, estarem comemorando por mais uma pessoa estar infectada, eu penso nesse versículo. Será que é isso mesmo que eu deveria pensar? Será que é isso mesmo que eu deveria cogitar? Claro que não. Claro que não. Mas muitas vezes nós não estamos convertidos, mas estamos sendo talvez persuadidos ou convencidos. E aí que entra o capítulo 2, onde Jonas ele faz então a oração porque ele está sendo convencido, persuadido pela situação, mas ele não está convertido. Aí eu fiz uma colinha aqui do lado, mas peguei algumas definições para você tentar entender o que está acontecendo no texto e você ver se isso não acontece com você. Olha só, convencido ou persuadido é fazer com que alguém acredite em algo ou comece a acreditar nisso. Agora, convertido é aquele que converteu uma forma de pensamento. Não ficou tão claro. Mas o que é converteu, então, né? Converteu é o mesmo que metamorfose. Transformou. Ele transmudou. Então, agora a gente consegue perceber a diferença entre os dois. Um lado, ele está fazendo algo a começar a acreditar. E o outro já aconteceu a total transformação. Ele já se converteu. Já aconteceu a metamorfose. Perdão. Ele já mudou. Então, Jonas aqui, nós podemos perceber que ele estava no processo de ser persuadido. Por que eu falo isso? Porque Jonas faz oração, há uma sinceridade em seu coração, mas Deus o conhece. Deus sabe o que já estava acontecendo antes dele dar a ordem. No capítulo 3, então eu vou ler alguns versículos e nós vamos entender melhor a situação que está acontecendo. Pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive. Ufa, né? Como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro, presta bem atenção nisso, um dia inteiro, e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive estará destruída. No versículo 5, ele diz: então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. Olha só. Demorava 3 dias para que pudesse somente atravessar a cidade. Mas Jonas, ao que tudo indica ou transparece, ele fez tudo isso em um dia. Então, olha só como é que é engraçada a situação. Demorava 3 dias, ele fez isso em um. Talvez alguns que leem a Bíblia de maneira muito romântica vão dizer assim: não, ele fez ele quis ser eficiente. Não, eu não percebo dessa maneira. Porque Jonas ainda não demonstrou com atitudes a sua metamorfose. A Bíblia nos ensina que o arrependimento, ele produz frutos. Frutos.
E Jonas ainda não provou com frutos a sua mudança de pensamento. E dessa maneira, olha só o que ele faz. Demorava 3 dias. Eu friso isso. Demorava 3 dias para atravessar a cidade. Mas ele fez em 1. Parece que ele fez daquele jeito que diz assim, olha, Deus pediu para eu ir lá e eu fui. Ele pediu para falar a mensagem dele e eu falei a mensagem dele. Não posso ser acusado de não ter feito a vontade. Porque na verdade eu ainda não estou convencido, persuadido de que este é o melhor comportamento para essas pessoas na qual eu considero desprezíveis. Que eles não merecem essa graça, esse amor de Deus. Mas a mensagem de Deus e a ordem de Deus ela é incrível. Por mais que ele tenha andado pela cidade inteira em um único dia, a mensagem surtiu efeito. E essa mensagem fez com que a cidade inteira, inclusive o rei, tomasse um posicionamento de arrependimento. Olha só o que vai estar no versículo 3, capítulo 3, versículo 10, que diz: Deus viu o que eles fizeram, né? Vamos pegar um pouco aqui antes, o 8. Vamos pegar aqui então o versículo 8, que diz que todas as pessoas e animais vistam de roupas feitas de pano grosseiro e que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia e talvez o seu furor passe e assim não morramos. Olha só no versículo 10 que diz: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade como dito que faria. Apesar da mensagem ter sido passada de uma maneira até, quem sabe, desleixada, para se livrar da sua própria consciência, Jonas, como nós mesmos, fazemos de qualquer maneira, a palavra ela vai e nunca volta sozinha, ela tem o seu efeito. Irmãos, é complicado. É complicadíssimo porque nós, independente de ideologia, mas é quase impossível não quase passar ou dar uma pincelada. Como é possível você ser a favor de seja qual a ideologia for, mas essa ideologia comemorar a morte de outras pessoas, fazer selecionar pessoas que devem ser protegidas ou não? Pense bem, reflita bem. Olha só o que a palavra de Deus está dizendo. Até mesmo para aquelas pessoas que são desprezíveis, elas merecem um amor. O amor de Deus. Elas merecem um relacionamento. E elas merecem que você leve essa mensagem até elas. Uma mensagem de amor, de esperança, de arrependimento. Que as pessoas podem estar erradas. E você deve estar ali para mostrar a elas o caminho correto. Mas através do amor. E não desejando a morte delas. Eu sei que isso é difícil. Eu falei no começo de pessoas tão desprezíveis. E você... Bruna, isso é difícil, eu sei. Eu sei que é difícil. Eu também tenho os meus problemas a respeito, porque existem pessoas que são tão inconvenientes, ou até mesmo condutas humanas são tão desprezíveis, são tão ruins. Mas a palavra de Deus está aqui para moderar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, que não devem visar eu, mas devem visar o meu próximo. Para o último capítulo, para a gente entender uma situação que Jonas passa, e o que muitas vezes nós passamos, eu peguei aqui a tradução, a mensagem, que é uma paráfrase, como eu disse, mas em nada perde o valor a respeito do texto, mas vai deixar de maneira muito bem clara. Diz assim, capítulo 4, eu vou acabar lendo quase inteiro, acompanhe na sua Bíblia, lembrando que vai estar um pouco diferente, ou só ouça se possível.
Jonas, versículo 1, capítulo 4, Jonas ficou furioso e muito aborrecido. Então orou ao Eterno: ó Eterno, eu sabia quando eu estava em casa ainda, sabia que isso ia acontecer. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Sabia que tu és a graça e a misericórdia em pessoa, que és rico em amor, que perdoa com tanta facilidade e que está sempre disposto a mudar os teus planos de castigar por muito pouco. Meus irmãos, Jonas tinha um relacionamento com Deus. Deus já estava falando sobre pregar a mensagem, o evangelho para pessoas que nós a consideramos que não merecem. Jonas, aqui nesse versículo, ele confessa que Deus e ele já estavam conversando. Mas Jonas estava sendo irredutível. E Deus, tendo essa relação entre pai e filho, teve que colocar um ponto final nessa situação e dar a ordem. Vá lá e prega a mensagem que eu vou passar. Mas Jonas, de maneira muito teimosa, ele disse: não vou. Olha só, quantas vezes a gente tem esse mesmo tipo de posicionamento. Ah, Deus, poxa, aquela pessoa realmente merece isso, Deus? Aquela pessoa? Poxa, Deus. Muitas vezes a gente vai dar de filho pródigo aqui. Versículo 3 continua assim: então o Eterno, no caso aqui Deus, se não vais matá-los, aqui Jonas ainda está falando. Olha só, Jonas ainda está falando no versículo 3, ele diz: então, ó Eterno, se não vais matá-los, peço que tire minha vida, pois prefiro morrer a viver. O Eterno disse: por que você está tão indignado assim? Mas Jonas simplesmente saiu e foi para um lugar a leste da cidade. E zangado, sentou-se, fez um abrigo com folhas e galhos e ficou sentado à sombra para ver o que iria acontecer com a cidade. Olha só a teimosia de Jonas, mano. Jonas sabia que Deus era misericordioso, que era bom, e que aquelas pessoas desprezíveis precisavam da misericórdia de Deus, precisavam do amor de Deus, mas ele reteve de maneira intencional. Ele teve realmente, de maneira deliberada, ele quis não levar a mensagem. Ele não quis desejar coisas boas para aquelas pessoas que eram desprezíveis para ele. E ele preferia morrer do que ver aquelas pessoas felizes, do que aquelas pessoas transformadas, do que aquelas pessoas vivendo a plenitude de Deus. Porque o problema sempre é ele, sobre eu, sobre você. O problema sempre somos nós. Porque nós acreditamos que essas pessoas não merecem. Simplesmente não merecem nenhum tipo de amor, nenhum tipo de compaixão, nenhum tipo de misericórdia. Só porque ela não concorda com o que eu penso. Só porque ela não tem as atitudes que eu acredito ser melhor. Só por causa disso. E mesmo Deus tentando conversar com Jonas, tentando mostrar que ele estava errado diante da situação, Jonas dá as costas para Deus, sobe num alto monte e diz: eu quero ver de camarote. Eu quero ver essa desgraça pegar aqui. Eu não aceito isso. E é basicamente o que muitos fazem pela internet, pelas redes sociais. Quero assistir de camarote, o bicho pegar fogo.
Vou ver só os comentários e vou ficar aqui acompanhando e dando like naquelas pessoas que estão concordando com os meus pensamentos. É isso aí, é isso aí. Tem que pegar fogo mesmo, que se exploda. Versículo 6. O Eterno fez brotar uma planta de folhas largas a leste da cidade. E zangado, perdão, acho que eu acabei lendo errado aqui, perdão. Versículo 6. O Eterno fez brotar uma planta de folhas largas que cresceu sobre Jonas para refrescá-lo e acalmar a sua indignação. Jonas ficou muito feliz e desfrutou daquela sombra. Enfim, a vida parecia estar melhorando de novo. Mas, ao amanhecer, o Eterno mandou um bicho que atacou a planta, que dava sombra, e ela secou. Quando o sol nasceu, o Eterno enviou um vento forte e quente do leste, e o sol começou a brilhar tão forte sobre a cabeça de Jonas que ele quase desmaiou. Então exclamou: prefiro morrer. O Eterno disse a Jonas: que direito você tem de ficar bravo por causa dessa planta? Jonas respondeu: tenho direito sim. Eu estou tão indignado que prefiro morrer a viver. Então o Eterno disse: você sente tanto por um simples planta ter morrido, mas você não tem feito absolutamente nada por ela. Você nem mesmo plantou ou regou para ela, surgiu da noite para o dia. Por que então não deveria eu sentir pena de Nínive? Ou seja, Deus aqui falando, se você se importa com tantas coisas pequenas, e aqui é uma situação tão engraçada, tem pessoas, até crentes, que se importam tanto pela ideologia direita e esquerda, que preferem acreditar no movimento X, Y, Z, e se importam tanto com movimentos que se preocupam até com animais. Os seres humanos foram criados para cuidar da natureza e dos animais. Mas tem gente que, como posso dizer, chora pela brutalidade humana contra o animal, mas não tem coragem, não consegue, nem é questão de coragem, não consegue chorar uma lágrima pelo seu próximo. Se você se importa com esses movimentos, com essas ideologias, esquerda e direita, questões políticas, essas coisas são pequenas. E aí Deus diz, por que então eu não deveria sentir pena dessas pessoas que você acredita ser desprezíveis? Essa grande cidade, ou essas pessoas, no caso o texto continua, essa grande cidade com mais de 120 mil pessoas, colocando para os nossos dias, e essas pessoas desprezíveis que se espalham pelo mundo, bilhões de pessoas, elas também que não sabem diferenciar, o texto continua, pessoas que não conseguem nem diferenciar o certo do errado. Nem por elas eu merecia me importar? Não vale mais as pessoas do que as plantas? Do que os animais? Do que as ideologias? A verdade é que Jonas mostra a sua face. Mostra quem ele é. E o texto termina dessa maneira, deixando que nós venhamos refletir quais são as nossas atitudes, os nossos pensamentos. É complicado. Complicado. Bom, eu gostaria de ler alguns versículos para a gente terminar. E eu gostaria de dizer que, deixar uma dica para você que sempre lê a Bíblia e às vezes acaba fazendo a interpretação errada e não consegue entender por que algumas coisas são ditas pelo pastor. Eu não sou pastor, quero deixar isso bem claro.
Mas quando a gente ouve o pastor dizer, a gente às vezes não acaba entendendo por que ele diz aquelas coisas, né? Sempre que a Bíblia falar sobre coração, principalmente no Antigo Testamento, ele está se referindo ao centro da razão, que é o seu pensamento. Então toda vez que a Bíblia falar em coração, ele não está falando sobre o seu sentimento, porque essa é uma interpretação nossa. Quando o hebreu ele diz, ele quer se referir à sua mente. Então por isso que guardei a palavra do Senhor no meu coração. É um Salmos. Na verdade, a gente fala, nossa, que bonito. Mas na verdade ele está dizendo, eu decorei a sua palavra para não pecar, para não errar. Mas, de qualquer maneira, eu gostaria de ler alguns versículos, e seria em Mateus 6:21, que diz assim: pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Ou seja, onde estiver a coisa mais importante, a sua mente também. Sabe essa coisa importante que você acredita ser mais importante do mundo inteiro? Aí estará os seus pensamentos. Vou repetir o versículo. Pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Mateus 9, versículo 4 diz: Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando essas coisas más? Fique aí a reflexão para você. Por que será que você tem esses pensamentos maus? E por último, eu gostaria de capítulo 12, também de Mateus. Então, capítulo 12, versículo 34, que diz: raça de víboras. No caso, aqui na NTLH diz ninho de cobras venenosas. Um pouco diferente, né? Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala o que o coração está cheio. E eu quero terminar por aqui. O vídeo nem era para ter sido tão grande, mas espero que tenha sido de avalia para você. Como é que você pode dizer coisas boas sendo que você é mau? Pensa nisso. Te convido a fazer uma oração. Assim que terminar o vídeo, uma coisa simples. Simplesmente feche os seus olhos. Fale com Deus, seja mentalmente. Talvez você esteja em um local que não se sinta confortável, mexer os lábios, nem que seja sussurrando. Mas faça essa oração. Espero que esteja sido de grande avalia e reflexão a respeito sobre o que eu acabei falando aqui. Que nós não colocamos a religião para a opção A, opção B, para questão política A, opção política B, ou qualquer outra coisa. Mas que a Bíblia seja um moderador dos nossos pensamentos, nossa atitude, porque a Bíblia busca não os nossos, o meu interesse particular, mas sim um pensamento que é divino e vem do alto. Que a graça e paz estejam com todos vocês.